Bem, bom dia a todos. Primeiro agradecer ao professor Fábio por estar aqui e também a equipe organizadora. Bem, eu vou falar do instrumento que atualmente ele está sendo um pouco mais falado exatamente por um interesse mais nessa parte de gestão territorial, o zoneamento ecológico econômico. E eu vou fazer mais ou menos uma interligação com a parte do licenciamento ambiental. Em 2006 eu fui fazer meu doutorado junto lá com o Fábio na Universidade de Barcelona e trabalhei muito nessa área de planejamento territorial. Eu sou da área do direito, mas eu fui mais para essa área também de gestão também ambiental. Então, eu analisei a questão da construção de resorts no litoral do Ceará. É um problema muito sério, né? Problema sério porque eles não obedecem o que é delimitado pela legislação. E eu vou falar um pouco, claro, tem alguns artigos aqui da legislação, vou tentar ser rápido, porque esse negócio de ver lei não é muito, às vezes não é muito agradável, mas eu vou tentar fundamentar um pouco onde é que se insere o zoneamento ecológico econômico, o porquê desse nome, né, também. E também falar um pouco do licenciamento. E vou trazer os casos que eu estudei na minha pesquisa de doutorado, dessa construção desses resorts, para a gente ver um pouco sobre onde aqui entraria o zoneamento e a importância de se ter o zoneamento. A política ambiental, né, a gente até já falou aqui um pouco dela, ela é de 81, a nossa política de meio ambiente. Ela traz a parte, conceitua o que seria meio ambiente e traz como um dos seus objetivos a preservação, a melhoria, a recuperação da qualidade ambiental propiciadora. E ela vai também dizer muito claramente, isso é muito importante dizer, que a nossa política ambiental ela não é só de preservar, né? Ela é muito clara com relação aos seus objetivos. Ela diz o quê? Que tem que trazer condições ao desenvolvimento socioeconômico. Então, isso é uma parte muito importante também destacar da nossa política. E dentre os instrumentos, eu destaco aqui, né, tem os princípios, eu também destaquei dois princípios aqui, que traz a Lei 6.938, que é a proteção dos ecossistemas, preservação de áreas representativas, e também o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. E nesse contexto desse planejamento, você insere aí esses instrumentos, né, que está dentro da política, que é o zoneamento ambiental e o licenciamento ambiental. O zoneamento ambiental, ele veio com essa denominação e mais ou menos na década de 90 teve uns projetos na Amazônia Legal, né, e surge em um trabalho do Ministério do Meio Ambiente a terminologia zoneamento ecológico econômico. E acabou sendo o termo utilizado, mas tanto o zoneamento ecológico econômico como o zoneamento ambiental são as duas coisas, a mesma coisa, pelo menos é o que a gente estuda e tem esse entendimento de que seria a mesma terminologia, né? Então, a nossa política de 81 já previu o zoneamento ambiental, mas como tudo no Brasil às vezes anda muito, passa muito lento, nosso decreto que veio regulamentar só veio em 2002, né, para dizer o que realmente era o zoneamento ecológico. Aí já veio aqui um termo, né, que realmente já era trazido em políticas públicas no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. E aí vai dizer o que é o conceito. Eu coloquei assim, é o artigo 3º do decreto, o decreto é o 4.597, e ele diz que é um instrumento estratégico, né, de ordenamento, planejamento e de gestão territorial, que tem o objetivo de viabilizar a implementação, aí de desenvolvimento econômico a partir de bases sustentáveis, né? Então, no conceito, ele é muito claro com relação a essa parte da base sustentáveis que tem que ser feito esse ordenamento, esse planejamento e essa gestão territorial de obras ou atividades para que não sejam construídos em áreas ambientalmente frágeis e protegidas. Por essa razão, o zoneamento ele é muito estratégico para ser utilizado juntamente com o licenciamento ambiental, né? A partir do momento que você delimita zonas e atividades, quando o empreendedor chega no órgão ambiental para solicitar o licenciamento,
ele já vai ver se é possível aquele tipo de atividade ser utilizado naquela determinada zona. Por isso a importância. Então, é muito defendido o zoneamento para trabalhar juntamente com o licenciamento ambiental. E a gente vai ver aqui um pouco mais, como eu disse para vocês, a parte mais legal. Eu trouxe aqui os fundamentos, né, da legislação, mas o ZE tem um objetivo geral de organizar de forma vinculada as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas. Já no parágrafo único ele diz que o ZE na distribuição espacial, né, das atividades econômicas levará a importância ecológica, as limitações e as faligibilidades dos ecossistemas. Então é como eu disse para vocês, a gente tem o macro ZE do Brasil e vários estados já fizeram, principalmente os estados que estão dentro da Amazônia Legal. Né? A gente vê, por exemplo, o estado do Acre tem o macro ZE do seu território. No caso aqui do Rio Grande do Norte, eu dei uma olhada rapidamente, vocês têm o ZE do litoral oriental. Né? E de acordo com as informações que eu também acessei junto ao Ministério do Meio Ambiente, é um ZE que ainda, pelo menos assim, tem uma legislação que é de 2000, né? Mas de acordo com ele ainda não foi efetivado em alguns, eu não sei se é porque falta um decreto regulamentando, e eu vou falar um pouco disso no caso específico do ZE do litoral do Ceará, né, que nós temos aí. E mais passando aqui, tem um pouquinho dos artigos. Esse aí eu gosto também de destacar, porque uma importância do ZE é como é que deve ser feito esse estudo. E ele é muito claro nesse artigo 4º, no inciso 2, que diz que contará com a ampla participação democrática. No Ceará a gente teve um problema. Foi em 2006 criado o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. Eu não sei se o Rio Grande do Norte tem um Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. Nós temos um de 2006, né? E quando se foi criado isso, foi delimitado que deveria se fazer um decreto dizendo quais são essas zonas do litoral e quais são as atividades que poderiam ocorrer em cada zona. Depois eu vou colocar aí um exemplo para ficar muito claro como é que funciona esse contexto do ZE, né? No caso ZE costeiro. E a problemática no Ceará foi que o decreto que delimitava as atividades, muitas das populações tradicionais não concordavam com aquelas atividades que o governo do estado queria, né? Principalmente atividades econômicas. E o Ceará, hoje em dia não, porque eu acho que a crise de 2008, principalmente ali na Europa, fez com que os interesses, né, de grandes conglomerados nessa área de turismo não tivesse tanto, assim, mais interesse, né, e condições de fazer esses grandes resorts, né? Mas houve uma certa diminuição, né? Hoje em dia não tem tantos interesses assim. Mas assim, no período da minha pesquisa, que foi assim 2006, 2008, 2010, sim, eram muitos os pedidos, né, de licenciamento ambiental para a construção de resorts. Então, quando foi delimitado o decreto, o governo do estado não conseguiu o apoio da população, né? Principalmente por causa desse interesse de proteger mais determinadas unidades geoambientais, que inclusive não estavam previstas porque a escala que foi feito o ZE não delimitava certas áreas que deveriam ser delimitadas, né? Então essa foi uma das crises. Então o decreto nunca foi criado. Então quando se fala no zoneamento ecológico econômico costeiro do Ceará, ele nunca foi utilizado, né? Nós temos as delimitações das zonas, mas não das atividades que deveriam conter um decreto. Outro ponto importante aí que eu destaco é a questão do prazo, né? A própria, é interessante que quando você vê falando com alguns gestores, eles acham que, por exemplo, o ZE não deveria ser através de legislação, né? Poderia ser apenas um instrumento de políticas públicas que não necessariamente fosse engessado numa legislação. Já mais na área jurídica, a gente já vê isso como uma forma de ter uma maior exigência, né, por parte da implementação desse instrumento de planejamento territorial. Ele disse que tem que, decorrido de 10 anos, ele pode ser revisto, né? Inclusive o do Ceará não foi, o decreto não foi, como é que se diz, não foi criado o decreto, mas está sendo revisto agora o mapeamento das unidades e a questão também da escala, que é outro problema que se tem com relação a isso. Então, como eu disse para vocês, nós temos
vários tipos de zoneamento ecológico e econômico, sendo que eu trago aqui a área que eu realmente trabalho, que é a zona costeira, né? Então, o meu trabalho foi analisar a importância do zoneamento e trabalhando principalmente com uma parceria, né, com o licenciamento ambiental. Então, aí o zoneamento ecológico econômico, né, do planejamento técnico, né, da parte de instrumento técnico, do planejamento, direcionado à orientação do processo de ordenamento territorial. Essa parte toda a gente já viu, agora no contexto mais de zona costeira. E a gente vai ver aqui um pouco que a próprio Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que foi do mesmo ano da nossa Constituição Federal, ele já trazia também, no seu contexto aí, o zoneamento de usos e atividades do litoral. Então, já em 88, tínhamos o zoneamento ambiental na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em 81, e em 88, o nosso Plano Nacional, ou Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, já previa a utilização do zoneamento também na ocupação do litoral. A gente sofre muito problema no Ceará, que eu também vejo que deve ser também aqui no Rio Grande do Norte, é a questão da cassinicultura, né? Então a cassinicultura, inclusive agora a gente teve um retrocesso, que eu acredito que vai ser um grande retrocesso, um novo Código Florestal, né? É muito discutido, não é muito a minha área, mas claro, quando a gente trabalha nessa parte de meio ambiente, acaba discutindo isso. Se Apicum e Salgado estaria dentro de mangue, porque mangue é área de APP, né, de acordo com o Código Florestal, e que deveria ser realmente área de preservação permanente. Então tem todas essas discussões. Então a gente sofre muito com a ocupação de cassinicultura. Foi feito há uns 7 anos por um professor, Jeová Meireles, lá da Geografia. Ele fez uma consultoria e viu a problemática da cassinicultura em termos de impactos, né, ambientais para o nosso litoral. Então, o ZE, ele está dentro do plano, né? Fala-se do zoneamento, e essa parte ela foi mais regulamentada quando veio em 2004 o decreto do plano de 88, né? Então, a política de gerenciamento costeiro de 88, e como eu disse para vocês, demora muito, então o decreto que veio regulamentar só veio em 2004. E traz um zoneamento muito claro, né? A importância, inclusive, dos estados elaborarem os seus planos estaduais de gerenciamento costeiro e delimitar os seus ZEs. E aí eu destaco bastante que o ZE deve ser trabalhado como um mecanismo, né, juntamente com ações de monitoramento e também do licenciamento ambiental. Aí eu vou falar para vocês em contexto, né? Foi exatamente a parte que eu trabalhei na minha pesquisa da importância de trazer o ZE para o licenciamento ambiental, né, juntamente. Aqui eu coloco em termos assim, só para ilustrar a parte legal do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, o Brasil também foi ele passou muito tempo para regulamentar a parte da distribuição das competências. Vocês sabem que o artigo 23 da Constituição fala muito claramente que a competência comum dos entes da administração é o quê? Tratar sobre questões ambientais. Então, compete tanto à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, toda essa parte de licenciamento. E o que é que acontece muito, que eu imagino que vai acontecer também aqui no Rio Grande do Norte? No Ceará, os municípios não têm muito capacidades, estruturas, corpo técnico para licenciar. E acaba quem licenciando? O órgão estadual. Então, a tendência agora é que os municípios já tiveram várias capacitações por parte do Ministério do Meio Ambiente, né, para capacitar esses municípios para desenvolverem o interesse. Agora, se tem vários condemas, por exemplo, tem uma política pública pela SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Ceará, que eu não sei se vocês têm aqui, que é o selo verde, né? Então, o selo verde faz o incentivo da criação de condemas, os conselhos estaduais, os conselhos municipais de meio ambiente, isso para os municípios ficarem mais descentralizados nas decisões ambientais. Então, é importante essa parte do licenciamento, por quê? Porque o licenciamento ele veio delimitar realmente as competências do licenciamento só em 2011. Como eu disse para vocês, o artigo 23 da Constituição de 1988. Então, no Ceará tinha muitos problemas. O empreendedor chegava
ele, por exemplo, tinha uma obra na zona costeira, ele não sabia se pedia para o IBAMA ou se pedia para a SEMAS, que é a nossa autarquia de licenciamento, nessa a Superintendência Estadual de Meio Ambiente. Então, muitas vezes ele pagava 2 licenciamentos, aí chegava no Ministério Público Federal com uma ação dizendo que não, que porque só tinha dado a licença à SEMAS e que deveria ser o IBAMA, então ficava aquela confusão. Aí, finalmente, depois de muitos anos, né, veio a lei complementar que regulamentou toda essa parte de distribuição de competências. E foi muito claro, só um órgão ambiental pode dar o licenciamento ambiental, não pode ter duplicidade de licenciamentos. Então, o licenciamento é esse importante instrumento que agora está sendo discutido, que é um absurdo, essa PEC 65, né? Não sei se vocês já discutiram aqui na universidade, lá onde eu trabalho, que é o Instituto de Ciências Humanas, a gente sempre traz assim, algumas dessas discussões, estão querendo acabar com o licenciamento, só entregando o estudo de impactos ambientais, e eles já querem, a partir daí, já autorizar, né, a licença prévia, a licença de instalação, ou às vezes até as licenças simplificadas, né? Então, ele é um instrumento importantíssimo da nossa legislação e realmente será um retrocesso se essa PEC for a ser aprovada. Então, o licenciamento, ele vai ao procedimento administrativo do órgão ambiental, que autoriza a localização, instalação, ampliação, de espanhol, que eu tinha mudado aí, e operação, obras e atividades, utilizadores de recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidores. Aí eu coloco aqui só a título de informação de como é que se dá essa parte do CISNAMA, né? O CISNAMA que vem estabelecido na política. Aí, claro, que eu trago no caso aí do Ceará, destacando aí os órgãos que têm essa competência de licenciar, o IBAMA, né, na União, o Estado do Ceará, a SEMAS, aqui eu vi que aqui no caso é o IDEMA, né, do Rio Grande do Norte, eu não sei em Natal, porque no caso lá de Fortaleza, a SEUMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, ela também, além de tratar das políticas públicas, ela também executa. Né? Ela faz também a parte do licenciamento. Eu não sei como é que é aqui na Natal. É a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, a nível estadual nós temos o quê? Nós temos a Secretaria Estadual e temos a SEMAS, que é a autarquia, que fiscaliza, se licencia, né? E, claro, o Instituto Federal, no caso, é o Instituto de Brasília, que faz essa parte de licenciamento. Isso é só para ilustrar. E aí são as licenças, né? E o resumo das licenças, que tanto está estabelecido na resolução CONAMA, que basicamente até nós temos em 2011 a lei complementar, nós tínhamos basicamente, essa era a legislação que a gente utilizava, 237, né? A legislação não, a resolução do CONAMA, né? Que é muito contraditório, né, professor, essa parte assim de que o CONAMA pode legislar, né? Mas imagina se não fosse o CONAMA, né? Muitas coisas o CONAMA traz, porque há aquela brecha no nosso ordenamento jurídico. Então, aí tem as licenças, né? Então tem determinados órgãos que trazem licenças mais simplificadas, aí só para ilustração, e aí a gente vai ver o caso do ZE do Ceará. No caso, que aqui de Natal só de Rio Grande do Norte pega só a parte ambiental, o Ceará não. O zoneamento ele foi feito, mapeado todo o litoral, né? Nós temos mais de 700 quilômetros de litoral no Ceará, quase 800. No Ceará foram efetuados, né? Isso aí são basicamente os 2 estudos que tem que ser feito para realmente fazer o ZE, o diagnóstico socioeconômico. Então isso foi feito também pela universidade, e o mapeamento das unidades ambientais que foi feito pela SEMAS em 2005. Foram publicados. Posteriormente, depois disso, foi elaborado o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro em 2006. Quer dizer, fizemos agora no meio do ano 10 anos do nosso plano estadual. E faltou o problema para efetivar o zoneamento ecológico econômico, o decreto. Porque o decreto regulamentaria exatamente quais são as atividades a serem implementadas em cada zona. Aí eu coloco só um destaque do ZE, do caso do Rio Grande do Norte, né? Então aí foi delimitado, isso aí está na lei estadual, certo? Foi delimitado 3 zonas, e cada subzonas, e quais são as características de cada uma dessas unidades, né? Geoambientais, ecossistemas, e foi feito isso, sempre precisava as atividades. As atividades viriam no decreto, que nunca aconteceu exatamente por essa
essa dificuldade de chegar a um consenso entre a sociedade, as comunidades tradicionais, que ainda são muito fortes no nosso litoral, e o governo do estado do Ceará. Então foi delimitado dessa forma. E aí eu trago aqui uma simulação, como é que funcionaria, o que é essa importância do ZE para o licenciamento ambiental. Então você imagina aí, o Rio Jaguaribe, eu não sei se alguém já conhece o Rio Jaguaribe, eu faço uma simulação que eu coloco ali, por exemplo, o empreendedor chega na SEMAS e vai querer construir um resort, né? Então, como você tem um zoneamento, você vai ter lá zonas específicas, aí já é um mapeamento que faz parte, né, daquele levantamento de 2005, e aí ele tem a delimitação das zonas. Aí vai para o anexo do decreto, não existe bem claro, tem a minuta do decreto, aí você vai ver as atividades, ali tem os complexos turísticos. Então, de acordo com a tabela, o N quer dizer não, então você não pode colocar esse tipo de atividade naquela zona. Então é basicamente assim que no caso, claro, cada estado faz o seu zoneamento da melhor forma, né, que acha que são as características. Então do Ceará seria assim, isso seria um anexo do decreto que só tem a minuta, né, nós temos a minuta que foi discutida, mas o decreto nunca saiu, né, do papel. Então estamos vendo agora se realmente com esse novo mapeamento, com atualizações, se consegue... E a gente fala aqui do caso da ocupação por esses resorts. Isso aí é um resort a gente fala, são aqueles que têm vários equipamentos, né? Tem um hotel, tem casas, né? Tem unidades familiares que chamam, aí tem apartamentos, né? Então, o Lagoinha Resort, que fica na Paraipaba, que é uma praia do litoral do litoral oeste, né, do Ceará, e ele tem esse hotel na frente, né, por trás tem uns apartamentos, e ele foi construído uma parte dentro do APA. A APA ele não é proibido construir em áreas de preservação ambiental. Não sei se vocês sabem, o SNUC tem dois tipos, né, de unidades de conservação, a de proteção integral e a de uso sustentável. A APA está dentro de uso sustentável. Quer dizer, não é que é proibido, mas tinha várias delimitações que eram para ter sido feitas, estudos, né, e não foram feitos. Então há um problema muito sério com relação a esses pareceres técnicos dos órgãos ambientais. A gente tem casos absurdos que tem audiências públicas que diz que tem indígenas dentro e o parecer técnico da SEMAS, que é exatamente quem licencia, simplesmente omite no parecer técnico. Aí você pergunta qual é a responsabilidade, né, dessas pessoas que são crimes, né? Porque de acordo com a lei de crimes ambientais, você tem que fazer documentos, né? E que fale a verdade, mas que os documentos são públicos. Então, tem todas essas discussões. Então, isso é um exemplo, né, de uma ocupação. Foi o Ministério Público entrou com a ação. A localização também é uma parte em terreno de Marinha e acabou perdendo, né, em segunda instância, o TRF. Ele não foi continuado, está desse jeito, né, já tem muitos anos que está desse jeito. O empreendedor disse que não tem dinheiro e o juiz, de acordo com lá no TRF, disse que está liberado para continuar, mas por falta de condições financeiras, o projeto está parado, né, Aí nós temos a localização, é uma praia lindíssima, inclusive eu fecho a apresentação com foto dessa praia. Vocês estão vendo a dimensão, tem uma parte aqui nessa parte mais vegetada, eles vão construir um aeroporto próximo a uma nascente, e no estudo de impacto ambiental não tinha nascente, e detalhe, teve parecer técnico favorável, e teve aprovação no Conselho, porque esses empreendimentos passam pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, né? Então você vê como os interesses econômicos sobressaem tudo, né? As decisões. Então, esse aí, o contexto dele ele está abandonado, né? Se tem uma previsão de que compre outro grupo econômico, que se não me engano é espanhol, né? Esse aí é outro Aquiraz Riviera, né? É dinheiro português com um grande empresário, né? Até faleceu recentemente, um
empresário cearense, né, o Grupo Investias. E aí, na época eu estava fazendo a minha pesquisa, e eu consegui entrar lá e sair, estava fazendo a terraplanagem. Gente, dunas com restinga. De acordo com o Código Florestal, é o quê? Área de preservação permanente. Né? Então você vê claramente o absurdo, né? Como é que o órgão ambiental autoriza, né, que seja construído esse resort numa área e a legislação diz. Aí você vê que além da aprovação ainda tem o sistema viário todo feito pelo governo do estado, né? As vias para chegar ao resort. Aí no resort todo só está atualmente funcionando um hotel, que é o Dom Pedro Laguna, que foi, quer dizer, já tem 6 anos, né, que ele já foi inaugurado em 2010. E aí são algumas características, né, se tentou embargar o Ministério Público, mas novamente perdeu, as ações ainda continuam, né. E aqui a gente tem mais ou menos uma ideia, com uma foto mais por cima. Todo em azul seria o empreendimento, e só ali em amarelo está destacando o hotel. Mas o resort, aí são várias áreas aí para construção de casas, né, casas, mansões, e também apartamentos ali um pouco do lado, que já estão efetivando, tem outras ações contra a construção. Né, mas vocês estão vendo a localização. A legislação é muito clara. Né? Ele diz que, por exemplo, dunas com restingas é área de preservação permanente. Então, como é que se autoriza um parecer técnico a construção de um resort desse e ainda passa-se também pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente? Então, a gente dá essa proposta, né, de que realmente há importância de se utilizar o zoneamento. E também a implementação de políticas públicas que incentive mais o turismo comunitário. Eu não sei aqui no Rio Grande do Norte se vocês têm uma cultura, mas o Fortaleza, Ceará, tem várias praias que faz o turismo comunitário. Então, por que incentivar, né, mais essa parte do turismo comunitário? Nós temos que é uma rede de turismo comunitário no Ceará, e que você vai nas casas dos pescadores. Tem uma localização muito boa que é próxima aqui, que é Tremembé, a praia de Tremembé em Capuí. E também Redonda, tem turismo comunitário. Então, outras formas, né, de incentivar, né, e não ficar só focado nesses assuntos. Aí, eu só faço uma conclusão final aí da importância, né, que é fundamental ver que não basta o sistema jurídico com leis, mas que essas leis elas devem ser observadas. E também o problema da feitura desses pareceres técnicos, né, que são totalmente contra a lei. Como é que um órgão ambiental não fundamenta e não vê que aquele empreendimento é totalmente contra a legislação, né? Então eu falo, esse seria o final da minha tese, né, que eu utilizei aqui, e que, claro, não é um instrumento como o ZE que vai resolver tudo, mas é um instrumento importante para trabalhar nessa parte do licenciamento ambiental dessas obras, né, e de outras atividades que sejam implementadas no litoral. Então, aqui eu termino e obrigada pela atenção.